Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Nós estamos entrando aqui no módulo Gestão de Energia e Performance Sustentável. Esse é o tema desse nosso módulo. Já vou falar o tema da nossa aula também, mas garanto que esse assunto, né, esse conteúdo, você também não vai encontrar em qualquer lugar. Poucas pessoas falam sobre como você gerenciar a sua energia e como você pegar essa energia também e transformar em alta performance. A gente precisa entender que alta performance tem a ver com produtividade, mas ela não é produtividade. E produtividade não é também você trabalhar mais, você estar constantemente ocupado. É você trabalhar de forma inteligente e extrair o máximo possível dos resultados, talvez em pouco tempo ou dentro das coisas que você pretende fazer. O que que acontece muito hoje? Acontece muito que as pessoas elas estão gastando ou investindo muita energia em coisas que muitas vezes não trazem um retorno para ela, tá? Não sei se está travando para vocês aí. Está tudo normal. Estou acompanhando por um outro monitor aqui. Mas o que mais acontece hoje é a gente encontrar pessoas que têm jogado energia fora, né? Tem trabalhado muito, tem se esforçado bastante, e a energia está indo. Chega no final do dia, está esgotado. Sabe aquelas baterias que às vezes você compra e não dura muito tempo? Você coloca ali num aparelho, em alguma coisa, daqui a pouco já acabou? Tem acontecido muito com as pessoas. Começam animado, né? O dia tá ali e tal, a pessoa tá toda animada e tal, vai passando o decorrer do dia. Quando chega no final do dia, muitas vezes a pessoa está esgotada. Às vezes, não chega nem a metade do dia, a bateria já acabou. Algumas pessoas chegam, às vezes, e falam assim: minha bateria social está esgotada, não quero contato com ninguém. Talvez você fala isso, porque às vezes acontece, às vezes você tá tão esgotado assim que você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer resolver mais problema, porque a energia se foi. Às vezes você colocou a energia em um problema, às vezes você ficou perto de alguma pessoa, essa pessoa veio lá como um vampiro e sugou a sua energia, porque acontece também. Tem muitas pessoas que só de você ficar perto dessas pessoas, elas drenam a sua energia. São os Dráculas modernos, né? Que vão ali, não suga exatamente o teu sangue, mas suga a tua energia. E a Aline está aí na aula, ela fala sobre a questão da energia, né? A energia é a nossa vida, não é isso, Aline? A energia é o nosso tônus vital. E assim, é algo precioso, é algo muito importante para a gente poder ficar distribuindo assim, né? Colocando até o sangue, né? Que o sangue também é vida. Até o sangue, quando você vai fazer a doação de sangue, você não pode doar todo dia, por exemplo. Você não pode doar o sangue toda semana. Você tem que esperar um período. Se eu não me engano, se alguém souber dessa informação pode me dizer, mas acho que A você não pode a doar. cada 6 meses mulher e a cada 3 meses homem. Olha aí, ó. Eu ia falar que você não pode doar nem todo mês, né? Então é isso mesmo. Então, ó, homem a cada 3 meses, mulher a cada Eu 6 sei meses. porque eu era lá no Brasil, eu fazia doação constante. Então, nem o sangue você pode doar todos os dias. Agora, essa energia, que é uma energia vital, que é uma energia que a gente coloca para executar os nossos projetos, que é para a gente poder fazer acontecer. Muitas vezes nós estamos jogando fora. Muitas vezes estamos doando essa energia para outras pessoas, porque as pessoas vêm ali e sugam, né? E aí onde que eu quero chegar? Esse módulo a gente vai falar sobre essa gestão dessa energia para que a gente possa ter uma performance sustentável dentro daquilo que a gente faz. Então, assim, esse módulo aqui ele vai ser bem interessante por causa disso. Talvez você vai entender o porquê que você fica muito cansado dentro de algumas coisas que você faz, tá? Então, hoje a gente vai aprender, nesse módulo, de uma forma geral, a gente vai aprender a equilibrar o corpo, a mente. Eu posso falar aqui também da questão a parte espiritual também, que tem a ver, mas a questão do propósito.
né? Então, corpo, mente e propósito. Para quê? Para você poder alcançar o alto desempenho sem que você esteja esgotado. Agora, imagina assim, você, uma máquina, você aí uma Ferrari, né? E a Ferrari ela tem potência, ela tem velocidade, ela tem desempenho. Vocês, querendo ir, por exemplo, para o sul, só que você pegou um caminho que te leva para o norte, com toda a velocidade, com toda a força que você tem, com todo o desempenho, com todos os cavalos que você tem ali de potência. Você está indo com força, você está indo com velocidade, mas você está indo para o caminho errado. Não faz sentido você colocar toda a sua energia no caminho errado. A gente precisa ajustar essa rota para a gente poder colocar essa força, essa energia no caminho certo. É por isso que muitas vezes a gente corre, 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 corre e não vê resultado acontecendo. Então a gente vai falar tudo isso dentro desse módulo. Hoje, o tema da nossa aula é diagnóstico da falta de energia. Primeiro a gente vai precisar diagnosticar isso. Então, por que que pessoas talentosas, assim como muitos de vocês, vivem cansadas e muitas vezes improdutivas? Improdutivos aqui não quer dizer que você não produz nada, mas às vezes você não produz aquilo que você deseja. Você não produz aquilo que você quer. E aí a gente precisa entender que existe uma sobrecarga dopaminérgica, tá? Existem decisões desnecessárias, existem pessoas tóxicas, existem ambientes desorganizados e também a falta de clareza e propósito. Então, o que que a gente vai fazer aqui dentro dessa aula? A gente vai identificar o que está drenando a nossa energia, a gente vai eliminar os vazamentos, tá? Vamos recuperar a clareza, o foco e a disciplina e vamos liberar o potencial de forma sustentável. Então, quando a gente fala aqui de alta performance, essa alta performance, ela começa por essa gestão inteligente da energia que você tem. Então, qual que é o objetivo dessa aula? É levar vocês a identificar as causas ocultas desse esgotamento físico, desse esgotamento mental, desse esgotamento emocional e também esse esgotamento espiritual, que acabam sabotando a sua produtividade, a sua clareza e também a sua consistência. Ao final dessa aula, você deve compreender que a alta performance começa pela preservação e gestão inteligente da energia pessoal. Vamos lá. Vamos começar alinhando uma coisa aqui. Para a gente desenvolver uma alta performance, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa alta performance. Então, às vezes, você está preocupado com o resultado, você está preocupado em ser bom nas coisas que você está fazendo, você está preocupado em gerar valor, em tantas outras coisas. Mas, às vezes, tem muitas coisas que estão chegando até você, que estão drenando essa energia, que estão atrapalhando você de ter essa performance lá na frente. Então, antes de se preocupar com o objetivo final, e claro, eu sempre falo aqui para vocês que vocês precisam ter os objetivos, mas antes de se preocupar lá na frente, defina, só que olha para o hoje, olha para o agora. E já quero chamar a sua atenção, e se você tiver com a caneta e o papel, que eu acho que você deve estar, já anota aí o que é que tem drenado a minha energia. Já começa a fazer essa reflexão. O que está drenando essa energia? Quais são as coisas que acontecem durante o dia que sugam sua energia? Às vezes, pode ser a pessoa que dorme com você. Às vezes pode ser seus filhos. Às vezes pode ser um chefe. Às vezes pode ser um funcionário. Às vezes pode ser um parente. Às vezes pode ser um amigo. Existem pessoas, mas existem situações. Existem coisas que podem estar drenando essa energia. Talvez problemas não resolvidos. Coisas que você deveria ter resolvido e você não resolveu. E aí eu tenho que dizer para você, talvez esse seja o momento de você parar tudo que você está fazendo, resolver isso. Meu, mas é chato, vai doer, eu tô correndo disso daqui. Eu sei. Eu sei que é chato, eu sei que dói, eu sei que é desconfortável. Mas se você quiser alcançar, você vai ter que tomar uma decisão. Se você quiser crescer, você vai ter que fazer, mesmo que doa. É interessante que doa logo para que seja curado, para que não doa nunca mais. Então, eu sugiro que você
já resolva isso, já responda essa pergunta para você mesmo, não precisa nem expor aqui, porque isso vai ajudar você a desenvolver essa performance. Então, o que que a gente precisa analisar? Que nós vivemos em uma geração obcecada por produtividade. Se você faz parte de uma empresa, você é cobrado por resultado, você é cobrado por velocidade, você é cobrado por aquilo que você produz ali, né? Que você mostra. Né? Qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas estão tentando aumentar uma performance sem antes entender esse estado da própria energia. Querendo aumentar resultado, querendo gerar um monte de coisa, mas não sabem nem o porquê que tudo aquilo está acontecendo, que toda essa bagunça está acontecendo. Quando a gente traz para o mundo corporativo, muitas vezes você quer ser mais produtivo, ter mais velocidade nas coisas que você faz, apresentar resultados, mas depois você tem que voltar e consertar um monte de coisa. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu já fui assim. Eu era preocupado em fazer, em gerar resultado, em estar sendo produtivo o tempo todo, em estar ocupado o tempo todo, né? Na nossa famosa correria. Ninguém poderia falar comigo se eu não estivesse fazendo alguma coisa, porque para mim estar ocupado significava ser produtivo. Hoje não, hoje eu entendo que a produtividade muitas vezes depende de algumas coisas que eu tenho que parar para organizar. E aí eu não posso fugir dessa realidade. Então, não adianta você imaginar ou achar que você vai ter performance sem antes entender qual que é o estado real da sua energia. Então, nunca houve tantas ferramentas de produtividade disponíveis. Hoje em dia a gente tem acesso a tantas coisas, mas ao mesmo tempo, nunca existiram tantas pessoas cansadas, improdutivas, ansiosas e mentalmente sobrecarregadas. A gente tem uma série hoje de aplicativos que facilitam o nosso trabalho. Nós temos recursos. Hoje, você quer falar com alguém, você não precisa marcar um horário de repente para ir pegar um transporte em determinado lugar, ir lá na casa da pessoa, ir no escritório da pessoa. Hoje você consegue fazer aqui, ó. Eu faço reunião com os muitos aí, gente que está lá no Brasil, gente, né? A gente vai conversando de forma online. Então isso facilita muito, são recursos. Só que mesmo com tanto recurso, com tanta coisa, com tanta facilidade que a gente tem, com tanta coisa para poder otimizar muitas vezes o tempo, a gente ainda parece que não está sendo produtivo, parece que a gente ainda não tem toda essa força, essa performance que a gente gostaria para extrair os resultados. Então a gente precisa parar e fazer toda essa análise para entender o que que está acontecendo e o que está drenando isso daí. Por que que eu não estou conseguindo extrair o meu melhor? Então, o excesso de estímulos, deixa eu aparecer aqui, né? O excesso de estímulos, o excesso de responsabilidades que a gente vai acumulando, comparação, a gente começa a olhar para outras pessoas e, poxa, a pessoa está conseguindo ou não, aí a ausência de pausa estratégica, elas começam a criar uma geração funcionalmente exausta, porque a gente sempre está olhando para o outro, a gente sempre está olhando para uma realidade das redes sociais, nós estamos olhando para pessoas que estão contando histórias, dizendo que estão tendo resultado que muitas vezes não tem, às vezes até tem, mas a gente quer se espelhar naquelas pessoas, mas não querem pagar o preço, e a gente começa a ficar frustrado. Muitas pessoas começam a confundir esse cansaço com fraqueza, porque quando você gasta a sua energia em coisas desnecessárias, você não tem aquele estímulo, você não tem aquela vontade, você não tem aquele desejo, né? E aí você começa a achar que você é fraco, que você não é capaz e vai criando uma série de bloqueios. Outros começam a confundir a ocupação com produtividade. Eu acabei de falar desse ponto. Vivi nesse momento que eu achei que eu precisava estar ocupado o tempo todo, fazendo um monte de coisa para que eu fosse produtivo. Hoje eu entendo que produtividade não é você trabalhar muito, é você trabalhar de forma inteligente. E às vezes, em alguns momentos, você vai ter que trabalhar mais até, porque você vai conseguir canalizar essa energia para poder extrair o melhor do que você tem. Então, muitos líderes estão construindo resultados externos, enquanto internamente vivem um colapso silencioso. E aí eu preciso desse equilíbrio. Eu preciso que todas as áreas da minha vida estejam em harmonia, porque senão vai pesar para as outras áreas. Então, a verdadeira pergunta não é como produzir mais.
Porque às vezes a gente fica ali se perguntando, né? Como que eu faço para poder ser mais produtivo? Como que eu faço para poder ter mais resultado? Como que eu faço para poder alcançar mais coisas? Porque ainda está longe daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é: o que que está drenando essa minha energia mesmo antes do meu dia começar? E às vezes, vamos ser realistas, às vezes o que que acontece? Às vezes eu nem vou para determinadas atividades porque é, eu já não tenho força, eu já não tenho energia. Às vezes nem começou o dia, mas eu começo uma batalha mental, né, sobre aquilo, porque eu não sei muitas vezes como resolver, e aí vamos puxar para aquela questão, né? Às vezes eu foco no problema e não foco na solução. E tudo que eu foco expande. Se eu focar no problema, o problema vai ficar grande. Se eu focar na solução, ela vai aparecer de alguma forma. E aí eu fico, né, na noite anterior, eu fico na madrugada pensando no problema e não na solução. Isso vai drenando também a minha energia. Pode falar. Não sei quem que tá com o iPhone. Nil, eu tô com um problema na câmera frontal, mas eu tô aqui. Ah, é a Maria? Isso, Ah, tá. tem a ver com quando você acorda e já tá com aquela energia baixa para levantar. Exato. Tipo, eu acordei, mas não recomendo. É mais ou menos isso. Uhum. Já Já acorda cansado. tem a ver isso. Porque está sendo drenado antes até de você renovar. E aí o dia ele vai sendo arrastado, porque você não vai ter muitas vezes energia para as coisas básicas. Aí vamos lá. Aí às vezes você programou o seu dia para você começar ali com uma atividade física. Aí nesse dia você vai olhar e vai falar o quê? Ah, não, hoje eu tô muito cansado, hoje é segunda-feira. Ah, segunda-feira, nossa, você já não vai, entendeu? E aí já interfere em outras coisas. Fala, Guilherme. Pode abrir qualquer coisa para falar, tá? Sobre essa questão, né, de levantar sem energia, já tiveram muitas vezes, por exemplo, que eu entrei nessa batalha, né, e a minha mente começava, nem, tal, tem muita coisa, não sei se eu dou conta e tal, e o restante do dia era improdutivo, e era eu lutando contra o tempo para conseguir vencer o dia. E o que acontece? Eu comecei a perceber que da mesma forma que esse ANEM drenava a minha energia, mesmo quando eu estava sem energia, quando eu acordava e falava, bora, mesmo sem energia, esse bora me dava aquele impulso, sabe? Para começar o dia. Olha aí. E aí, né, faz toda a diferença como você levanta. Aí, vamos voltar, né? Vamos fazer um flashback. Aí vai depender de como você foi deitar na noite anterior. Aí é uma série de fatores. Vamos lá. Não adianta você ir dormir 2 horas da manhã e acordar às 6 achando que você vai ser produtivo. A conta não fecha. A melhor parte do sono estão nas primeiras horas antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Tem vários estudos que comprovam isso. Se você dormir ali entre as 10 horas, das 10 até a meia-noite, essas 2 horas de sono, elas equivalem à maior parte do seu sono, equivalem a mais ou menos umas 4 horas de sono bem dormida. Então, se você conseguir nesse primeiro período já conseguir cumprir, já adiantou muita coisa. Você já começa a recarregar. Vamos imaginar assim? É como se a hora que você fosse dormir é a hora que você fosse entrar na tomada para carregar. E aí as duas primeiras horas ali de sono, antes da meia-noite, fariam toda a diferença na carga total. Se você for carregar mais tarde, talvez a tua bateria não vai aguentar o dia inteiro. Então já começa nessa questão. Já começa na questão de você dormir bem, de você dormir essas 8 horas. Mas aí você está preocupado com um monte de coisa. Digamos que você até dorme um horário tranquilo ali e tal, você consegue dormir bem. Mas você acorda durante a madrugada, pensando em gerar resultado, em pensando nas coisas, e não é hora de você pensar. E a partir do momento que você acorda, o seu cérebro liga. Liga. E aí ele vai começar a pensar. E aí você tem comando sobre o seu cérebro. Estou dizendo para vocês porque eu já passei por isso. E aí eu tive que começar a
dar comandos para o meu cérebro, porque o momento de dormir não é o momento de ficar pensando em resolver problemas, ou nos problemas, ou como você vai pagar o boleto, ou como você vai. Não, não é naquele momento. E aí eu tive que chegar para o meu cérebro e falar assim: não é hora de ficar encontrando solução. É hora de dormir. Eu preciso dormir. Nem que você durma, acorde mais cedo para no outro dia você ficar pensando na solução e não no problema. Mas isso vai arrastar durante o dia. E aí, como você acorda, vai fazer toda a diferença. Porque você acordar já se sentindo derrotado, ou sentindo que você não conseguiu ou não vai conseguir, de fato você não vai conseguir. Se você não vê saída, não vai ver. Aí depois a gente pode até fazer uma atividade aqui que pode fazer toda a diferença para você. Mas acorde, assim, nos 2, 3 primeiros minutos. Levantou da cama, já respira, já se concentra, já começa a falar que você é forte, que você é vencedor, já começa a falar que você vai resolver, que esse problema vai ser resolvido. E aí nós estamos alinhando uma questão de determinação e fé. E também de você trazer para você essa energia, você ativar essa energia que existe dentro de você. Que às vezes ela precisa ser ativada. E aí esses primeiros minutos fazem toda a diferença. Mas calma, a gente vai falar mais sobre essas questões. Então, respondendo essas perguntas, você já vai começar a entender melhor. Então, o que é que está drenando a sua energia, mesmo antes do seu dia começar? Mas vamos lá, nosso primeiro ponto aqui. Nosso primeiro ponto é um mito da gestão do tempo e a ascensão da gestão de energia. Então, não é sobre ter mais tempo, é sobre você ter energia para poder realizar aquilo que importa, porque às vezes a gente já conseguiu gestionar o nosso tempo, só que mesmo assim falta energia para poder concluir as atividades. Às vezes você já não está no ponto mais de estar tão ocupado, tão atarefado, mas parece que você não é produtivo da mesma forma. A gente precisa entender que o tempo ele é fixo e a gente tem as mesmas 24 horas. Então, alguma pessoa faz, outra pessoa consegue. Poxa, eu também posso gestionar isso. E aí eu preciso direcionar o foco nas tarefas, fazer as coisas mais difíceis, né, ou que consomem mais energia primeiro, tá? Gerenciar esse estresse, gerar um resultado, né? Porque às vezes eu estou cansado, estou esgotado, a minha produtividade não se sustenta. Aí eu preciso entender que gestão do tempo é uma coisa e gestão de energia é outra, porque a gestão de energia ela foca no que te move, enquanto a gestão de tempo ela foca apenas no relógio que está passando. Quando eu tenho essa gestão da energia, a minha energia eu entendo que a minha energia ela é variável, que ela pode ser cultivada, que ela pode ser gerenciada, que ela pode ser renovada. Já o tempo não, o tempo vai passar de qualquer forma. Eu começo a olhar que eu preciso de foco naquilo que é essencial. Começa a gerar clareza, eu começo a gerar resultado. E aí eu entendo que existe essa performance baseada dentro dessa energia a gente vai falar, tá? A gente vai falar ali sobre os 4 tipos de energia também. Vamos lá. Durante muito tempo, né, durante décadas, o mercado ensinou que produtividade era sinônimo de administrar melhor o tempo. Lembra de trabalhar menos, né? Nem sempre é trabalhar menos, mas é você trabalhar de forma inteligente, ou nem sempre é trabalhar mais. Entretanto, todos possuem as mesmas 24 horas, nem todos possuem o mesmo nível energético, cada um é de uma forma, depende da tua alimentação, depende de como você dormiu, depende da água que você toma, depende dos estímulos que você tem. Mas o tempo é fixo, e nós temos o mesmo tempo. A energia, por si, ela é variável. Ela vai depender muito de muitas coisas. O tempo ele vai passar. Se você administrar ou não, ele vai passar. A energia não, ela é variável e ela vai ser de forma individual. Então, as mesmas coisas que funcionam para mim talvez não funcionem para você. Mas a energia ela pode ser renovada ou ela pode ser destruída. E aí, para essa energia ser economizada, ela exige uma performance cognitiva, que é o quê? Criatividade, tomada de decisão e inteligência emocional. E também resolver os problemas, que muitas pessoas não querem. Resolver problemas. Só que não tem como você fugir. Não tem como você correr dos problemas
que você tem. Você vai ter que resolver. Como? Tendo inteligência emocional, tomando as decisões e sendo criativo. Não tem jeito. E aí vai te trazer para um processo de inovação. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez muitos já ouviram aqui, mas vão ouvir de novo, e quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Ninguém vai fazer por você, tá? Ninguém vai fazer por você. Você que vai ter que fazer. Se não está dando certo da forma que você está fazendo, por que que você não faz de outra forma? Essa é a grande pergunta. Por que ficar insistindo numa coisa que você está vendo que não está dando certo? Por que que você não faz de forma diferente? Agora vou falar aqui com os religiosos. Se a tua oração não está sendo respondida, por que que você não muda a forma de orar? Por que que você não muda o local que você ora? Por que que você não muda a hora que você ora? Se aquilo que você está fazendo não dá certo, por que que você não muda? Por que que você não faz diferente? Por que que você não tenta de outra forma? Por que que você não busca outras maneiras? Por que que você não abre para coisas novas para fazer com que aquilo gere resultado? Muitas vezes a gente não quer inovar. A gente está tão acostumado com o mesmo, a gente está tão acostumado com fazer daquele jeito, que a gente não questiona se aquele jeito está certo. Que a gente não questiona se realmente está gerando resultado. Não, mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Tá, mas se até agora não gerou o resultado que você gostaria, por que que você não muda? Por que que você não faz uma coisa diferente? Por que que você não acorda num horário diferente? Por que que você não dorme num horário diferente? Por que que você não estuda de uma forma diferente? Por que que você não pega o teu lado profissional e não faz de forma diferente? O que que você perdeu até agora fazendo da mesma forma e o que que você pode perder fazendo de forma diferente? Se você não extraiu o resultado que você gostaria. Será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora de fazer diferente? Será que não está na hora de inovar aquilo que você está fazendo? Vai te tirar da zona de conforto. Vai fazer com que você administre melhor a pressão. Vai fazer com que você lide com situações que você não estava acostumado. Mas é aí que vem o crescimento. Talvez você está perdendo energia, batendo no muro que não tem saída. E talvez tudo que você precisa é virar um pouquinho para o lado e a porta está ali. Ou a solução está ali. Eu costumo falar assim, ó, que assim, ó, você está aqui. Se você fez aqui e não deu certo, é só você virar um grau e fazer de uma forma diferente. Não deu? Faz aqui. Você tem 360 graus. Ou seja, você tem 360 oportunidades de fazer diferente. Talvez seja a última. Talvez seja na última vez que você vai tentar. Mas talvez na segunda você já pode gerar resultado totalmente extraordinário. Quando foram falar para Thomas Edison, né, de tantas vezes que ele tinha errado em relação a conseguir criar a lâmpada, né? Ele falou: não, eu só descobri tantas outras maneiras de não fazer. O nosso problema é que a gente quer acertar na primeira. E às vezes você vai acertar na primeira. Legal, parabéns. Mas às vezes não vai ser na primeira. A maioria das vezes não vai ser na primeira. Não vai ser na segunda, não vai ser na terceira. O problema é que você está jogando energia muitas vezes numa coisa que você já viu que não vai dar certo. E a pergunta é: que hora que você vai mudar? Que hora que você vai fazer de forma diferente? Que hora que você vai inovar? Que hora que você vai ter inteligência emocional nisso tudo? Que hora que você vai usar a criatividade? Que hora que você vai tomar essa decisão? Que hora que você vai resolver os problemas que você tem? Porque senão a energia vai continuar sendo drenada. Então, sem energia adequada, o tempo disponível perde o valor estratégico. Então, não adianta eu ter tempo, não adianta eu saber gerenciar o meu tempo, sendo que eu não tenho energia suficiente para poder estar disponível para poder fazer as coisas. E aí eu preciso entender que existe 4 tipos de energia humana, que é a física, que é a mental, que é a emocional e a energia espiritual. São 4 tipos de energia que eu vou precisar alinhar. Eu preciso alinhar. Então, quando uma dessas energias aqui entra em colapso, as demais começam a sofrer impactos. Imagina essas energias como pilares: física, mental, emocional, espiritual. Elas são pilares que sustentam você. Quando uma delas começa a sofrer um impacto, as outras já começam a sentir. Quando uma delas tá baixa,
as outras começam a sentir porque sobrecarrega. Então, eu preciso entrar no outro ponto aqui, que é a sobrecarga dopaminérgica e o colapso do foco. O nosso cérebro, ele está sendo treinado para buscar o prazer imediato. Nós temos estímulos que o tempo todo fazem com que a gente queira realizar agora. É difícil a gente esperar um resultado a longo prazo. Então, o nosso cérebro, ele evoluiu, ele está mais moderno, ele está sendo condicionado ao consumo rápido de estímulos. Vamos lá. Quantos estímulos você acha que você já teve até agora? Desde que você acordou até agora? Milhares de estímulos. Às vezes, a gente acorda e a gente já vai lá para o celular. Por quê? Eu trabalho com a internet. Aí já vou checar as mensagens. Eu moro longe da família. Já vou checar a mensagem. Saber se está tudo bem, se não tem nem. Não. Mas, de qualquer forma, já é um estímulo. Ah, estou pensando em fazer o café. Já é um estímulo. Já estou pensando na minha agenda do dia. Já é outro estímulo. Já estou pensando no meu devocional. É outro estímulo. E assim vai. Nós temos estímulos o tempo todo. Nós estamos acostumados com a dopamina barata. Quando nós olhamos para a tela aqui, você está assistindo a aula. Você está recebendo conteúdo. Você está recebendo conhecimento. Mas, de qualquer forma, você está recebendo dopamina. Quando você fica ali nas redes sociais, rolando os videozinhos ali, e aí parece que até o algoritmo já leu a sua mente, né? Parece que o algoritmo sabe exatamente o que você quer. Aí você fala assim, vou assistir só mais esse vídeo e vou trabalhar. Aí você passou aquele vídeo ali, aí você terminou ele, você vai passar automático para você sair, só que o próximo vídeo é melhor ainda do que aquele que você assistiu anteriormente. Aí você, não, peraí, esse aqui ficou interessante. Aí você assiste aquele também. Aí você quer sair, você faz o quê? Opa, esse aqui. Parece que ele leu a sua mente. Parece que ele sabe que você estava querendo sair e começou a mandar vídeos, um melhor do que o outro, para que você não saia. Mas na verdade você está produzindo dopamina ali, ó. Tá gostoso, tá prazeroso, tá gerando essa sensação de prazer e bem-estar. Por isso que você perde a noção do tempo. Você perde a noção da hora. E assim, se a gente pudesse ficar o dia inteiro rolando ali nas redes sociais, a gente ia gostar. Só que você vai deixando o seu cérebro mais lerdo. A intenção, por que que você acha que você passa as coisas aqui, ó, com o dedo aqui rapidinho? Para você não pensar muito. Se você tivesse que sair do vídeo e procurar outro, você ia desistir. É por isso que tá fácil, para que possa produzir isso e que você não fique. As redes sociais, elas ganham quando você fica lá o maior tempo possível. É assim que funciona. Mas a gente recebe dopamina barata. Então, o nosso cérebro, ele é condicionado ao consumo de estímulos. A gente não faz se não tiver estímulos. Não tem jeito. É por isso que muitas vezes a aula precisa de recurso. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar na aula. Por isso que às vezes a pessoa não consegue abrir a câmera para poder parar, para poder assistir. É uma coisa que a gente trabalha bastante. Aí tem muita gente que não para assistir a aula, está fazendo assistindo a aula, mas está fazendo várias outras coisas. Porque às vezes nós temos excesso de estímulos. Tem pessoas que não conseguem anotar, tem pessoas que já conseguem só se anotar para poder gravar. São estímulos. E a gente precisa entender que o nosso cérebro ele está buscando isso. E aí eu preciso de recurso, eu preciso de visual, eu preciso de áudio, eu preciso de um monte de coisa para poder muitas vezes chamar atenção. Olha só, redes sociais, vídeos curtos, notificações constantes, recompensas instantâneas, excesso de entretenimento digital. Esses dias atrás a Vilma até falou, né? Que o celular dela fica tocando, né? E aí ela, poxa, vai lá para poder responder e tal. Quando entra nesse processo, muitas vezes você precisa desligar as notificações, deixar no silencioso. Numa das aulas anteriores eu falei sobre a questão de você colocar despertar depois de 25, 30 minutos para você ir lá e fazer 5 minutos, checar as mensagens, responder todo mundo, volta, produz mais 30 minutos, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil. Porque isso gera redução da capacidade de foco profundo, aumento de ansiedade, necessidade constante de estímulos e dificuldade em executar tarefas longas, tá? Quando eu entro nesse processo.
E aí o mecanismo cerebral, que é a dopamina artificial elevada, que eu vou gerando ali com as redes sociais, com os estímulos rápidos que eu tenho, ele vai me trazer uma queda de motivação natural. Se eu tenho uma dopamina artificial que precisa de estímulo, tá? E aí você consegue disparar dopamina na atividade física, você consegue disparar dopamina na meditação, você consegue disparar dopamina na oração. Tem várias outras formas de você trazer a dopamina pura, não artificial. Quando eu preciso do estímulo das redes sociais, por exemplo, eu estou produzindo uma dopamina artificial. Isso gera uma queda de motivação natural. E a queda de motivação natural vai gerar uma procrastinação. Tá? Agora imagina se eu associo tudo isso com o consumo excessivo de açúcar. Se eu tomo Coca-Cola, se eu como bastante doce e tudo mais, o quanto não vai gerar de procrastinação na minha vida? Porque se o açúcar ele vai trazer dopamina artificial, tá? O excesso de doce vai gerar dopamina artificial. Sensação de prazer. É momentâneo. Vai fazer com que tenha queda motivacional. Vai gerar procrastinação. Então o cérebro começa a reagir, o cérebro começa a rejeitar tarefas importantes, porque elas oferecem recompensa de longo prazo. E aí o nosso cérebro entra naquela função de preservar e de economizar energia. Aí ele faz o quê? Você ficar travado ali. Aí você não consegue avançar. Porque a tua energia está sendo consumida para poder quebrar lá as moléculas de açúcar, muitas vezes, que você consome. Não é que eu sou contra o doce, não é que eu sou contra a Coca-Cola. Pelo contrário, eu sou doceiro, eu amo doce. Eu amo doce. Mas eu entendi que se eu comer excessivamente, atrapalha a minha produtividade. Então, às vezes, as pessoas veem eu comendo doce, falam, mas você não fala do doce, não fala do açúcar. Eu sei quando eu posso e quanto tempo, às vezes, eu fico sem comer. Mas eu gosto. Mas eu sei o quanto eu produzi. O quanto isso se torna uma recompensa, aquela recompensa verdadeira, não aquela recompensa artificial. Quando você começa a entender como que o jogo funciona, você começa a extrair o melhor de você, que é a performance. Então, assim, Nil, quer dizer então que eu não posso comer doce, não posso tomar Coca-Cola? É você que vai avaliar qual resultado você já gerou dentro da energia que você tem para que você possa ser recompensado lá na frente. Ou será que você vai precisar dessa energia que vai ser deslocada para poder quebrar essas moléculas de açúcar? Esse é o ponto. Você vai conseguir quebrar isso? Você vai conseguir encontrar motivação? Então é melhor você evitar e você se recompensar lá na frente. Poxa, se eu atingir esse resultado, eu vou lá e vou comprar um chocolate. Se eu atingir esse resultado, eu vou e vou comer o doce que eu gosto. Vou comer aquele pudim, né, Douglas? Aquele pudinzinho, né? Aquela bomba de açúcar. Não atingi o resultado. Não me recompenso. Por quê? Opa, eu preciso gerar resultado. Isso é uma dopamina que eu vou produzindo que não é artificial. Quando você menos perceber, você já não vai estar tão dependente do doce. O doce vai ser uma consequência ali. Algo que talvez não vai nem fazer falta mais para você. E aí nós entramos no terceiro ponto, que são microdecisões e fadiga mental invisíveis ou invisível. Nós precisamos entender que nós não queremos, muitas vezes, pagar um preço a longo prazo. A maioria das pessoas não adianta a gente querer amenizar isso daí. A gente quer para hoje, a gente quer para agora. Não é verdade? Nós queremos o resultado para agora. Nós estamos acostumados com isso. Só que nem tudo é de hoje para amanhã. A maior parte das coisas é uma construção. Talvez você vai ter que construir mais um pouco. Talvez você já está perto de gerar os resultados. Talvez o que precisa para você é mudar a tua postura. Talvez o que você precisa é mudar a tua estratégia. Talvez o que precisa para você é se preparar um pouquinho mais, porque quando vir toda a estrutura sobre você, você precisa ter estrutura emocional, estrutura mental, estrutura espiritual, né? Aqueles 4 pilares ali,
para poder ajudar você a segurar. Porque senão você não vai sustentar. Tá vendo que é um processo? Tudo que você passou, tudo que você está passando é para poder fortalecer você, para poder alcançar os objetivos maiores que você está buscando. Isso está te fazendo mais forte. Aí você vai falar assim, Nil, mas está difícil, está complicado. Pois é, talvez tenha alguma coisa que você ainda não ajustou, talvez tenha alguma coisa que você ainda não aprendeu, talvez tenha alguma coisa que ainda está faltando você mudar de direção ou tomar de decisão que vai te levar para o próximo nível. E talvez você saiba disso, você só não fez. As microdecisões, elas podem contribuir com a fadiga mental ou elas podem te ajudar. Então, grande parte da energia mental é consumida em pequenas decisões. Vou repetir aqui para você anotar e para você não esquecer. Grande parte da energia mental é consumida em pequenas decisões. Decisões irrelevantes ao longo do seu dia. Sabe quantas decisões você toma durante o dia? Sabe quantas decisões você toma durante o dia? Alguém sabe? Cerca de 35 mil. Sabia que você ia falar isso aí, porque você já tá craque nisso, né? Cerca de 35 mil decisões você toma durante o dia. A maior parte delas você nem pensa. A maior parte delas você já criou um caminho neural automático. 90% dessas, 93% dessas 35 mil decisões aí. O Douglas fala sobre o hábito. Por isso, é importante desenvolvermos hábitos que vão nos levar a alcançar nossos objetivos. Porque se a maior parte das decisões que nós tomamos é feita de forma automática, eu preciso desenvolver esses hábitos bons que vão gerar esse resultado sem muito esforço de energia. Aí, eu vou concentrar cerca de 7 a 10% da minha energia. Melhor, eu vou concentrar cerca de 90% da minha energia para essas 7 a 10% de coisas que eu não faço de forma automática. Você consegue entender? Dos 100%, de 100% das decisões, 93% você vai fazer de forma automática. Você não vai gastar muita energia para poder fazer. Então a energia que sobra vai se concentrar entre essas 7, talvez 10% das decisões que você toma de forma consciente. Então, você tendo toda essa energia à sua disposição, essas decisões vão impactar muitas outras coisas. Mas no momento, o que está impactando você são as microdecisões. Essa que talvez virou hábito negativo, um hábito ruim que está atrapalhando o teu processo de crescimento. E aí, por isso que precisa mexer com a estrutura. Por isso que a gente precisa mexer com a forma que a gente está fazendo. Parece repetitivo, tá? Mas eu preciso que você entenda, por isso eu preciso repetir. Por isso, você vai precisar parar hoje e rever o que está dando certo e o que não está dando certo. Se você já fez dessa forma e agora não está gerando mais resultado, você vai ter que mudar a forma de você fazer. Quer ver um exemplo? Quando você vai para a academia, o treino, ele muda de tempo em tempo. Ou você faz o mesmo treino a vida toda. Porque o treino que você começou já não faz mais sentido depois de 2, 3 meses. O teu corpo evoluiu. Você vai precisar mudar o treino. Vem uma nova programação de treino, você vai fazer outros aparelhos, outras séries de repetição para alcançar o objetivo que você colocou ali. Até na academia você precisa de objetivo. Por que na tua vida você não coloca os objetivos? Aí as coisas começam a acontecer. Mas eu preciso entender para onde está indo a minha energia. Exemplos. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Responder mensagens sem prioridade, decisões impulsivas, alternância constante entre tarefas, né? Eu estou numa tarefa, depois saio de uma tarefa, vou para outra, não concluo essa, não concluo aquela, vou para outra, fico mudando o tempo todo. A ciência chama isso de decision fatigue. É uma decisão que vai te fadigar, uma decisão que vai
deixar você exausto no final do dia. São decisões que vão consumir essa energia. Eu vou te dar exemplo aqui que talvez você vai falar assim, ah, agora eu entendi. A maior parte das vezes você me vê com que cor de camiseta? Fala aí. Abre aí o microfone. Preto. Eu sempre vejo de preto, ou Preto. cinza, sempre preto. Ah, Nil, você gosta de preto? Gosto também. Mas muitas vezes você não vai me ver de preto. Mas a maior parte do meu guarda-roupa é preto. Agora pergunta por quê? É Porque para não emagrece. ter que ficar escolhendo se é tudo preto, Para adiantar o já trabalho do vai. dia, não precisar fazer muitas escolhas, Não, eu falei pra agilizar você o tempo de se eu falei pra vocês vestir. perguntarem por quê. Não é pra vocês Por quê? Por quê? Porque economiza energia. Eu não preciso passar tempo escolhendo qual camiseta eu vou vestir. É estratégico. Você pode ver. A maioria dos caras, a maioria das pessoas você vai ver vestindo de preto, ou geralmente um, um- uma cor que ele definiu ali como sua. Porque não faz sentido você ficar perdendo energia para escolher que look você vai ter. As mulheres têm mais problema com isso. As mulheres geralmente perdem bastante energia escolhendo a maquiagem, escolhendo se a blusa combina com o sapato. São energia que você vai jogando fora, sendo que você, de repente, pode parar e escolher. Olha isso. Você pode Que escolher, de curioso. repente, o look de forma antecipada. Eu sei que vai chegar na hora, vocês vão mudar de ideia. Mas tem coisa que você não vai poder ligar. Por quê? Você vai perder energia. Ah, mas será que vão falar do meu cabelo? Será que vão falar do meu sapato? Você vai perder energia pensando o que vão falar de você? Então agora você entende por que muitas vezes a gente tem um padrão. Porque não faz sentido. Então, se eu for lá, se eu tenho que trocar de camiseta, eu não vou ficar pensando. Eu vou pegar essa camiseta e vou sair. Quando eu preciso de um pouco mais de tempo, talvez eu vou investir 1 minuto, dois, para tomar uma decisão ali em relação a se eu vou colocar um blazer, se eu vou colocar lá o meu coletinho, é isso. Mas talvez não demora nem 10 segundos para poder tomar essa decisão. Então, em vez de ficar perdendo tempo, jogando energia fora em coisas que não fazem sentido, por exemplo, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, aí vamos lá, vamos lá, mulheres. Geralmente você pergunta pro seu marido, né? O que você quer de almoço? Né? As mulheres que têm marido aí. Amor, o que você quer de almoço? Viu? Um detalhe, tá? Pergunta para ele o que que ele quer de almoço, mas na nossa cabeça nós já temos o cardápio pronto. Mas você tá vendo como que é uma forma de gastar energia? Você entendeu? E aí, o que o homem geralmente fala? Tem duas respostas, né? Duas respostas possíveis aí. A primeira é você, a segunda é qualquer coisa. Geralmente é isso. Quem não é casado aí fecha os ouvidos aí, mas você vai ouvir isso aí. Mas é isso. Porque o homem não está preocupado em ter que escolher o cardápio. Geralmente a mulher está preocupada com o que vai fazer. Ah, mas ontem eu fiz frango, aí hoje eu vou ter que fazer frango de novo. Tá vendo como que as pequenas decisões vai drenando a nossa energia, sendo que você pode ser muito mais prático? E aí eu vou te falar a verdade, tá? O homem geralmente não tá ligando com muita coisa assim, porque ele tá pensando em ser produtivo, em gerar resultado. Agora, se você está ali naquela função e você tem tempo para isso, para tomar essas decisões, aí você vai ter que focar nisso. Mas a maior parte das pessoas não tem tempo para ficar tomando essas decisões ou perdendo tempo com essas decisões. O que eu vou comer? O que a gente vai fazer? Não, então opte pelo mais prático e que seja nutritivo. Quer algo melhor ainda? Para um momento, antes de começar a semana, e define esse cardápio da semana inteira. Define o teu look da semana inteira. Olha, eu tenho um evento para ir na quinta-feira. Então já
para você não perder tempo. Tira o tempo de planejamento para você. Porque quando você começar a organizar algumas coisas, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Você não vai ter que parar e perder muito tempo para você ficar resolvendo essas pequenas coisas que consomem sua energia, tá? E as decisões impulsivas também levam a gente a poder a perder muita energia dentro daquilo que a gente faz. Qual que é as consequências disso? Redução de clareza mental, decisões impulsivas, né? Procrastinação, baixa performance cognitiva. E aí eu preciso entender que grandes líderes, eles reduzem decisões desnecessárias para preservar energia estratégica, tá? É por isso que você vai ver algumas pessoas ali, ó, parece que a pessoa não troca de roupa, parece que é sempre a mesma cor, sempre aquele negócio, porque não faz sentido ficar perdendo energia em coisas pequenas. As energias têm que ficar concentradas para as grandes decisões, para as decisões que geram mais impacto. Talvez não seja uma grande decisão, mas uma decisão que gera mais impacto durante o seu dia. Então, se você tiver um monte de coisa para fazer e você se concentrar em uma que vai gerar um resultado para você ganhar o seu dia, concentra a sua energia nisso. Gera esse impacto, as outras coisas você administra depois. Faz total diferença. Em vez de você ficar jogando energia fora, você concentra naquilo que realmente vale a pena. Quarto, vazamentos emocionais silenciosos. Olha que interessante. Dá uma olhada para essa imagem. O que drena a sua energia sem você perceber? O que está ali? O que está drenando a sua energia? Você precisa liberar o que drena a sua energia. Você precisa recuperar a sua energia. Você precisa retomar o controle. Tem muitas coisas que muitas vezes estão sugando, estão drenando a nossa energia e a gente nem percebe. E nem toda energia, toda perda de energia é física. Muitas pessoas estão esgotadas por conflitos emocionais não resolvidos. Volto lá naquela questão. Tem pessoas que ainda não liberou perdão, tem pessoas que ainda está com apego emocional com várias outras pessoas, tem pessoas que precisam resolver conflitos internos com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, com não sei quem. Resolve logo. Resolve logo para que as coisas possam acontecer para você, para que as coisas possam fluir, para que possa desatar tudo que você precisa. Principais vazamentos: ressentimento, culpa, necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é vazamento de energia. Sim, você está preocupado com o que o outro vai pensar de você. Você está se sentindo culpado muitas vezes por uma coisa que você fez ou que você não fez. Relacionamentos desgastantes. Acontece muito, tá? Você está ali, seja de amizade ou seja de relacionamento amoroso, às vezes está desgastante e você está insistindo ali numa coisa que você já entendeu que muitas vezes não vai dar certo. Conflitos familiares, tá? Tem coisas que não faz sentido. Comparação social. Ah, mas eu tenho uma empresa e a minha empresa não está dando lucro quanto a empresa do ciclano. Comparação, você quer se comparar com outra pessoa. Às vezes você não está fazendo o que a outra pessoa está fazendo. Talvez a pessoa está fazendo coisas que ferem princípios e valores e você não está disposto a fazer isso. E aí não dá para você se comparar. Essas cargas emocionais, elas consomem recursos mentais constantes. O corpo pode até estar descansado, mas a mente continua em guerra. O conflito familiar, o conflito matrimonial, o conflito familiar, ele vai desgastando. Vai desgastando, vai. Você tem que resolver ali, você tem que ficar justificando, você tem que acabar discutindo, né? Sabe? Vai gerando um desgaste, vai drenando a sua energia e é aquilo que importa, você não consegue aplicar. O nosso quinto ponto aqui é a falta de propósito e o desgaste existencial, né? Porque sem direção, não tem como eu direcionar essa energia. Sem direção, essa energia é perdida. Então, um dos maiores geradores de exaustão é viver sem clareza e direção. Por isso que eu falo, defina os seus objetivos, defina o que você quer. Talvez hoje não esteja tudo claro para você, e não vai estar. Mas se você souber o que você quer agora, você vai alcançar aquilo ali e vai entender os próximos passos para você buscar. Então, pessoas sem propósito claro frequentemente vivem ocupadas, ansiosas, dispersas, frustradas e sem senso de
progresso. Quando a pessoa não entende o motivo pelo qual está sacrificando energia, qualquer esforço parece pesado demais, tá? Se você não entende por que você está fazendo aquilo, se você não sabe para onde você vai, você fica colocando energia ali e aí começa a ficar cansativo, começa a ficar exausto, começa a ficar difícil, começa a ficar complicado, você já quer desistir, você já quer parar. Por quê? Não faz sentido, você não tá vendo onde você quer chegar. Agora, quando eu consigo enxergar lá do outro lado, quando eu consigo visualizar, até, Douglas, depois eu tenho que te compartilhar com você aí um sonho que eu tive de sábado para domingo. Bem interessante. Tem a ver com um vídeo que a gente gravou aí. Então, já aproveitar que eu lembrei aqui. Mas quando você sabe onde você quer chegar, vale a pena o esforço. Vale a pena a energia. Sabe? Tá difícil? Tá complicado? Tá, mas eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu vou estar. E aí eu vou abrir uma coisa aqui e não preciso puxar saco, mas eu acho interessante desde a primeira vez que eu ouvi e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, tá? Eu lembro que eu ouvi uma vez e ouvi outras vezes a Vilma falando sobre Dubai. Ela falou que ela ainda vai estar em Dubai num evento, ela vai palestrar lá e tal. Eu, Vilma, não tenho dúvida que você vai chegar lá, assim como você não tem dúvida, que eu vejo isso em você. E aí, quando no GPS o Douglas mostrou ali Dubai, ela falou: é lá que eu vou estar. É lá que eu vou estar. Então, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Ela precisa crescer, ela precisa se preparar. No entanto, que ela está aqui, num processo de preparação. E aí eu digo isso para você. O que você está aprendendo aqui vai servir para toda essa estrutura que você precisa para poder estar lá. Eu não tenho dúvida, pela forma que você coloca, pela emoção que você traz em cima daquilo. Não sei quando, não sei qual vai ser o momento, mas eu sei que vai acontecer. Porque já tem um objetivo, já sabe onde quer estar, já sabe onde quer chegar. E a hora que chegar lá, vai abrir tantas outras possibilidades que talvez você não consiga enxergar, porque agora a gente só consegue enxergar aquilo que a gente definiu. E aí isso serve para cada um de vocês. A maioria de vocês, eu sei os objetivos, eu sei o que vocês querem. Agora, quanta energia vocês estão colocando em cima disso? Quanto desejo, quanta vontade? E se não está claro ainda para você o que você quer, defina. Defina pelo menos um objetivo agora para você começar a correr atrás. Para você trabalhar, para você construir essa base sólida para você poder chegar lá. Porque senão vai ficar muito mais difícil. Você vai perder energia. Não vai fazer sentido. Você vai começar a trocar e não vai conseguir alcançar. Propósito, ele vai gerar resistência emocional. Quando você entender o seu propósito, vai ser muito mais fácil. Mas se você não entender o seu propósito, defina só os objetivos. Define esse objetivo que você quer. Quando você tem o propósito, você age pelo propósito. Os objetivos você vai alcançando porque fazem parte do propósito. Mas quando você não entende o propósito, pelo menos defina os objetivos, porque clareza reduz esse desperdício energético, tá? E não faz sentido ficar desperdiçando energia. E aí eu quero deixar um exercício prático para você para essa semana, né? Que é um exercício de mapeamento do vazamento energético. Durante esses próximos 7 dias, você vai registrar o quê? Situações que drenam a sua energia, como pessoas, ambientes, tarefas, pensamentos, hábitos. Tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Semana inteira você vai fazer o quê? Você vai analisar quais situações estão drenando sua energia. Pessoas. Quem são as pessoas que estão drenando as minhas energias? Ah, é minha esposa. Ah, é meu marido. Ah, meus filhos. Ah, é vizinho. Ah, é chefe. É colega de trabalho. Não sei, você vai colocar ali. Ambiente. Ah, é o meu trabalho. Ah, é minha casa. Ah, é a igreja. Ah, é a rua. Tal lugar. Quais são as tarefas que estão drenando sua energia? Nossa, eu tô tendo que fazer isso e refazer porque alguém não tá. Não sei, você vai colocar lá. Os pensamentos. Aquele que às vezes não deixa você dormir ou que você acorda de madrugada, estão drenando essa energia. E quais os hábitos que você tem que drenam essa energia? Lembra? O hábito, aquilo que você faz de forma automática. Situações que
que geraram energia, né? Você vai fazer uma outra reflexão. O que consumiu e o que gerou. Momentos de paz, produtividade, espiritualidade, descanso, tá? É importante. E conexões saudáveis. Faça essa lista ali e aí você vai entender, né? E ao final, quando chegar lá no final da semana, você vai responder essas perguntas aqui, ó. Onde eu estou perdendo mais energia? Poxa, é no ambiente familiar. Não. É lá no trabalho. Não sei. Você vai ver. Onde que você está perdendo mais energia? O que que eu preciso eliminar? Preciso eliminar o contato com tal pessoa? Preciso eliminar tal atividade? Preciso eliminar lá? Preciso cancelar a assinatura da Netflix? Não sei. Você que vai ver. O que que eu preciso fortalecer? Não preciso fortalecer isso para que eu possa chegar lá. Meu estilo de vida atual sustenta os meus objetivos? E esse é um ponto interessante, tá? Aonde você quer chegar? Os objetivos que você quer alcançar, a vida que você está levando hoje, o estilo de vida que você está levando hoje, as coisas que você faz hoje, elas vão te levar a alcançar esse objetivo ou você vai precisar mudar? Uf, aí vai explodir a sua cabeça. E aí eu abro para dúvidas, perguntas e compartilhamentos. Deixo para vocês. Quem quer perguntar? Primeiro, vamos para as perguntas. Eu quero. Pode colocar. Voltando lá no comecinho, você falou muito dos, das situações que drenam nossas energias. E eu tenho reparado muito no meu sono. A situação de eu ficar muito acelerada com o meu sono, acordar no meio da madrugada. Eu tento muito dormir pelo menos uma hora mais cedo todo dia. Tento fazer ali aquela redução. Um dia eu vou mais meia hora mais cedo, outro dia eu vou 30, 40, outro dia uma hora. Mas se eu dormir uma hora, por exemplo, eu durmo, meu hábito de dormir nunca é antes da meia-noite. E acaba que se eu faço o ciclo das 6, 7 horas de sono, eu acordo. Às vezes eu acordo 4 horas da manhã e não durmo mais. Eu acordo 3 horas, eu acordo 5. Se eu fizer o ciclo das 6 horas, eu desperto e minha cabeça já começa a desbaratear. Eu fico com a cabeça a 1000 por hora. Eu quero dormir, mas eu já não consigo. E vem os pensamentos acelerados, que no outro dia eu já amanheço acelerada logo de manhã, mas aqui na cabeça, porque eu sinto que tira o meu rendimento profissional, atrapalha o meu foco, porque eu começo uma coisa, aí eu não termino, eu já vejo outras coisas para fazer, eu já largo ali, vou fazer outra coisa. No final do dia, eu não vejo a produção porque eu não consegui criar foco e parece que tudo está aqui. Tem um milhão de coisas na minha cabeça, mas eu não consegui terminar uma situação até o final para sair para outra. E isso acontece no meio da madrugada, porque eu durmo, se eu dormir 10 e meia, 11 horas, aí eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas. Tem vezes que 6 horas da manhã eu já estou acordada. Mas eu estou cansada, muito cansada. Meu cérebro está o tempo todo. E mais ainda, sobre como é que a gente fala? Outra coisa importante que você comentou também da forma de vestir, que eu reparei um ponto muito importante, que tira mesmo o tempo da gente na hora de escolher uma roupa. É muito importante, porque eu preciso de estar com uma roupa todo dia para apresentar meu trabalho, para mostrar que eu tenho uma roupa bonita, ou que eu estou bem vestida. O que que encaixaria bem no meu perfil de pessoa para eu ter como uniforme de trabalho e apresentar e economizar meu tempo? Porque é muito difícil para nós mulheres, todo dia, entrar no guarda-roupa e saber que nós vamos dar uma palestra, ou que nós vamos apresentar. Eu, por exemplo, todo dia tenho que estar com a cara lá no Instagram. Não dá para eu apresentar de qualquer jeito lá. Aí, que tipo de roupa eu posso pôr ali que vai fazer eu ficar mais profissional e que vai me diminuir o tempo de escolha, me fazendo ser a pessoa que eu preciso ser, né? Apresentar como profissional. Uhum. E outro ponto importante que você falou lá foi sobre drenar os opositores, né? Aquilo que trava o meu rendimento, que trava o meu desenvolvimento para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. É muito bem lembrado, você lembrou de Dubai, que desde o primeiro momento eu sempre falei, eu não tenho muita ajuda no meu trabalho, eu não tenho muitos profissionais para me estimular a crescer. Eu cresço pelo que eu vejo, pelo meu ideal. E eu sei que um dia eu vou chegar lá onde eu quero chegar,
Nem que seja um passinho, um pezinho, eu vou por lá dentro, mas eu vou. Mas eu quero levar pessoas comigo, eu não quero ir sozinha, porque eu sei que sozinha eu também não vou conseguir, porque eu preciso de abrir essa porta acompanhado de pessoas. E eu agradeço você mais uma vez pelo conhecimento, pela abertura de mente, porque você falou muita coisa importante hoje nesse treinamento que me deu muito mais vontade de fazer algo diferente. Tá aqui, tudo anotado, que eu vou tentar pôr em prática. Legal. Essa semana eu já trabalhei o celular, eu vi que melhorou muito meu rendimento na questão do celular. Que bom. Vamos lá, Obrigada. vou tentar te ajudar são 3 partes, né? Vamos lá. Primeiro, sono. Como você não tem o hábito de dormir muito cedo, o que que acontece? Você dorme pelo cansaço. Então, o teu ciclo vai pelo cansaço. Quando você dorme mais cedo e você acorda mais cedo, não consegue dormir mais, é porque você já teve um sono reparador que fez com que você acordasse mais cedo. Normal, você dormiu mais cedo, isso vai te trazer a acordar mais cedo. Por exemplo, você colocou ali 10h30. Se você dormiu 10h30, 6h30 é o horário ideal para você acordar. Então, o teu corpo já fez o processo, o ciclo do sono. Então, você não precisaria estender mais. Então, aquele momento você levantar, aí você vai ter que entender o que que você precisa fazer para poder ativar essa energia. Por exemplo, se eu acordar muito cedo, talvez seja um bloqueio já gerado, né? Uma forma de pensar. Se eu acordar muito cedo, eu não sou produtivo. Opa, peraí. Se eu acordar mais cedo, eu serei muito mais produtivo. Então, se eu dormir mais cedo, amanhã eu vou acordar mais cedo, mas eu tenho que ter uma programação. Não adianta eu acordar mais cedo para ficar mais tempo à toa. Antigamente, Não, eu eu ficava... acordo mais cedo, mas eu acordo cansado, porque se eu dormir 10 horas, 10h30, 11 horas, 4 horas da manhã eu tô acordada sem dúvida. O Sim, problema é que eu acordo cansada, porque eu ainda não consegui descansar o mas meu. não é que você não conseguiu descansar. O teu cérebro, ele está condicionado que você tem que dormir tarde para você descansar. Quando Então é você isso. dorme cedo e você É acorda isso que mais cedo, acontece com a minha cabeça. aí é um conflito entre o teu corpo e o teu cérebro. Aí É você verdade. precisa ressignificar isso. Opa, se eu acordei mais cedo, porque aí é uma briga mental. Então, assim, É. peraí, cérebro, se você vai me acordar mais cedo, eu vou acordar e eu vou sair e vou correr 1 quilômetro. 4 horas, 5 Não, horas da manhã eu pregada nessas ruas aí correndo. não, doideira. Doideira. É isso mesmo. É fazer o ridículo. É assim, cérebro, se você me acordar 4h30 da manhã, eu vou sair gritando na rua, cantando, correndo e cantando. O cérebro vai falar assim: não, a gente não vai fazer isso. O teu cérebro não vai te acordar nesse horário. Não. Não vai. Porque você já definiu. Agora, se ele te acordar, você sai e corre. Você sai e faz aquilo que você colocou. Então você vai condicionando teu cérebro. Talvez ele está te sabotando. Mas tem uma Eu acho que programação. é Por isso. exemplo, eu vou dormir mais cedo. Se eu acordar mais cedo, o meu cérebro me acordar mais cedo, eu vou correr. Eu vou sair e vou andar. Vou pedalar, vou não sei o quê. Você define ali. Mas faça se acontecer. Porque no segundo dia, talvez o teu cérebro vai estender. E é muito doido. É muito doido e isso acontece, tá? Então, Ô, Nil, você tem mas que uma coisa aprender. muito importante, que nós mulheres, principalmente as mulheres acima dos 40, a gente tem um câmbio hormonal, físico e psicológico muito grande, mas é a hora que a cabeça da gente está a 1.000 por hora, com 1.000 ideias, com 1.000 coisas para fazer. E a gente quer produzir sim ou sim. Só que a gente está ligado no 320. E até para dormir é complicado por causa dos fatores hormonais. Você, como professor, né? Você deve ter algum conhecimento que pode ajudar a gente. Uma Sim. tábua que a gente pode, tipo, pregar na parede do quarto e ser aqui no prego. Ó, Uma tarefa que pode orientar o cérebro. Por quê? tem É várias coisas. muito difícil, Nil. Tem várias coisas. Você pode começar a ler um livro, tá? Essa semana eu consegui ler 4 páginas do livro, uma por dia. Perfeito, vamos lá. Que Ó, difícil. você pode começar a ler nesse horário para você desacelerar, porque o nosso cérebro ele pensa cerca de 1.000 palavras por minuto. Quando É você muito traz a difícil. leitura, você se concentra, mas aí você precisa se concentrar. Eu quero. Que daí você começa a diminuir o ritmo.
Se você quer mais profundo ainda, começa a ler a Bíblia, que aí vem sono mesmo. Pode ter certeza. Né? Quando você começa a ler a Bíblia, ela começa a abrir a boca, começa a dar sono. Outra coisa é, caso você começou a ler, não deu sono e tal, tem a questão da luz, né? Reduzir a luz, deixar uma luz ambiente para você poder ler. Isso vai fazendo o teu corpo diminuir. E técnicas de respiração. O que que é a técnica de respiração? Segura o ar, puxa, né? Bem fundo, segura um pouquinho e vai soltando devagarzinho. E vai fazendo. Vai fazendo, às vezes com a cabeça no travesseiro. São técnicas Porque que eu dão certo. imagino que não é só eu aí no O grupo que não cérebro. deve passar por isso. Eu Então, amanheço com dor no eu, torcicolo, dor no ombro, dor de eu tô falando cabeça. porque eu também sou assim. Quer dizer, eu fui assim, né? E aí, quando eu comecei a usar essas técnicas, muito mais produtivo. Então, tem algumas coisas que dá para fazer sim. E aí, até o Guilherme comentou aqui, né? Primeira vez que eu vejo alguém ameaçando o próprio cérebro. É isso mesmo. E às vezes você vai precisar ameaçar, porque o nosso cérebro ele quer Não, eu preciso de economizar algo que faz a energia. minha cabeça querer ou não, sim ou sim dormir, para Aí, eu amanhecer no outro aí, dia aí, livre em cima. resolvemos essa questão do sono. Não vai ser do dia para a noite, tá? Não vai ser. A Ana Lu falou do óleo essencial de lavanda. É legal, são recursos interessantes. O Eu lavanda, tenho um travesseiro de lavanda debaixo do meu travesseiro, eu tenho um vidrinho de azeite de perfeito. lavanda para passar no pé da Vamos lá. nuca. Deixa eu te responder, porque senão você não consigo finalizar aqui. Vai Me lá. segura. Deixa eu te responder, porque se ele me tira o meu raciocínio aqui, eu não consigo te Tá responder. vendo? Hoje eu tô assim, no aceleramento. Vamos lá, vamos ter que tomar esse lavanda aí. Então, ó, o sono. Você vai condicionar, não vai ser do dia para a noite. Ok? Qual que foi a outra que você falou lá? Você falou do sono, Sobre a roupa. a roupa. O que que pode ser interessante dentro do trabalho? É definir o teu padrão de cores, que daí você pode ter roupas nas mesmas cores, tá? E aí você muda a roupa se for num ambiente diferente, mas de trabalho você mantém, ou você define um uniforme. Isso vai ajudar a gestionar essa questão da roupa que você tem que aparecer. Então, as pessoas vão entender, quando você for para as redes sociais, que aquilo é um uniforme, que aquilo é um padrão que você tem, que vai estar nos vídeos, tá? Então, vai seguir Uhum. esse padrão da tua paleta de cores. Nem que você tenha que fazer um uniforme mais sofisticado para você, da forma que você gostaria ali, para poder aparecer nos vídeos. Isso daí vai resolver muita coisa de você ter que decidir. E aí eu entendo que para você gravar vídeo ali fica muito mais difícil todos os dias. Aí vai parecer que você está com a mesma roupa e tal. Mas pouca gente importa com isso, porque entende que faz parte do processo. Às vezes tem pessoas que pegam um dia e grava 5, 6 vídeos e vai aparecer com a mesma roupa. Não vai ter o que fazer, porque não faz sentido você ter que ir mudando. A não ser que você muda a parte de cima, tá? Mas aí já vai perdendo tempo. A outra questão foi, qual que foi a outra que você falou? Sobre destravar. As coisas que destrava, né? É, os conflitos. Resolver. Quais são Que os você conflitos? já deu a tarefa lá também. Você Quais já são os falou sobre a conflitos? tarefa. Anota os conflitos e o que que eu preciso resolver. Ah, preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Tá, resolver. Por Sim. isso que é importante vocês definirem um dia da semana de vocês, ou domingo no final do dia aí, começo da noite, para planejar o restante da semana, tá? Define. Eu gosto de fazer isso na segunda-feira de manhã. Eu. Mas você vai encontrar aí qual o seu melhor dia, melhor horário para você planejar a semana inteira. Você vai planejar a semana inteira. Na outra semana, você vai parar e planejar a outra semana. Fala, Guilherme. Só complementar a questão sobre acordar de manhã, por exemplo, uma coisa que eu tinha começado a fazer há muito tempo, tenho que adotar esse método de novo, é o que é escrever os problemas que estão na minha mente, que não estão me deixando dormir rapidinho, né? E, por exemplo, o que eu acordo de manhã que me preocupa mais, eu já decido antes de dormir. Que aí eu deito e já falo, ó, já tá tudo resolvido. Quando eu acordar, tá tudo anotado, eu não vou esquecer do que eu preciso resolver. E minha primeira ação do dia também já tá definida. Então eu já acordo, nem tenho que pensar assim muita coisa, eu já acordo e já vou para a primeira tarefa. Bom,